Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco de lógica de programação, tentando implementar um projeto um pouco mais simples, que não envolve banco de dados, mas que vai exigir muito do nosso raciocínio lógico. A ideia hoje é implementar uma calculadora muito parecida com essa calculadora do Windows. Bom, enfim, então a gente vai criar um projeto que é o Windows Forms, ok? Poderia ser WPF. Nós vamos criar um projeto Windows Forms que vai operar no seu computador. Não é um projeto de web hoje. A gente vai aqui no Visual Studio, novo projeto, Windows Forms, eu dei um nome para ele aqui, calculadora conceitual. E a gente vai ajustar o form aqui, ó. Estou usando o Visual Studio 2017 Community Edition. Você baixar ele, você digita no Google aí e vai cair direto no site da própria Microsoft. Eles provavelmente vão te sugerir a versão mais atual, que atualmente, no momento aqui, é a 2022, se eu não estou enganado. Mas você pode usar a 2017, 2019 ou 2022, todas elas estão bem estáveis. Bom, então o que a gente tem aqui nessa calculadora? A gente tem alguns botões, né, dos números e das operações. A gente vai basicamente ter número de 0 a 9, vai ter a vírgula para número decimal e a gente vai ter também as operações aqui. Então vamos começar fazendo o seguinte, ó. A gente vai começar aqui, ó, pegando a abazinha de propriedades, vou deixar ela fixa aqui porque a gente vai repetir algumas vezes a mesma coisa aqui, várias vezes a mesma coisa, que é um botão. Então a gente vai criar um botão, a gente arrasta ele para cá, vamos deixar ele parecido com um botãozinho aqui, botar ele bem aqui no canto. Acho que essa dimensão aqui deve estar boa, então a gente vai começar a duplicar ele aqui, ó. Esse é o botão do igual, aqui é o botão da vírgula, aqui é o botão do zero. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar eles para cá, não, peraí. Eu vou fazer aqui mesmo, eu vou afastar aqui um pouquinho. Pronto, pronto, pronto e pronto. Porque aí eu acho que eu vou mudar um pouco a posição dos botões, mas vamos lá. Então agora que eu já tenho 4 botões, depois a gente sai renomeando eles, vamos fazer mais... Selecionei tudo, configurando Ctrl, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V novamente. Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, mais 1. Acho que aqui a gente já deve estar no limite da quantidade de botões que a gente vai precisar. Então, ó, por que eu fixei a aba de propriedades aqui à direita? Porque agora vai ser mais fácil eu começar a colocar aqui as operações. Ó. Vou colocar esse aqui sendo igual, então vou alterar a propriedade text, igual, enter. Esse aqui vai ser a vírgula. Esse aqui vai ser o 0, vou mudar um pouco a posição, qualquer coisa a gente desfaz no meio. Esse é o 0, então aqui a gente vai seguir 1, 2, 3, 4, Enter, né? Isso, 4, aqui é o 5, bora lá, 6, 7, alguns tipos de programa não faz muito sentido você tentar criar isso aqui dinamicamente ou alguma coisa, que nesse caso os botões têm que estar aqui para a gente poder executar cada uma das operações. Bom, então a gente já tem todos os números, aqui tem a vírgula, aqui tem igual e aqui serão as operações. A primeira aqui vai ser a soma, a segunda aqui vai ser a subtração. Cadê? Ah, estou no canto errado aqui. Aqui vai ser a multiplicação, que eu vou simbolizar por um X maiúsculo, a letra X. E agora a divisão. O símbolo da divisão a gente vai fazer o seguinte, a gente segura a tecla Alt e usa 0247. Aí ele usa um caractere especial aqui. E aí é o símbolo da divisão aqui. Aí ele ficou até pequenininho, a gente vai já mexer um pouco nesse visual aqui, certo? Na verdade a gente pode até já aumentar o tamanho dele aqui, ó. A gente vai em fonte, clica aqui, ó, e vamos colocar ele, sei lá, 12 para ele ficar mais ou menos do tamanho dos demais, certo? Ok, vamos mudar o título do form aqui também, né, para
calculadora conceitual. Ok, beleza. A gente vai precisar também de uma caixa de texto para o resultado. Na verdade, a gente vai precisar de uma caixa de texto para o que está sendo calculado. E a gente vai precisar de uma caixa de texto para o resultado e uma caixa de texto para o operador. Vou já explicar mais por quê, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui, beleza. Tem uma caixa de texto e tal, não sei o que. Aí o que eu vou fazer aqui mais ainda? Oxe, eu não queria esse evento aqui não. Vou apagar o evento aqui que eu criei sem querer. Ele vai reclamar que eu apaguei o evento e não... Deixa eu apagar esse evento aqui. Vou aqui nos eventos, botão direito, reset. Ok, eu vou puxar ele um pouco para cima aqui, porque na verdade eu quero o seguinte, ó. Aqui no F4, que são as propriedades do Textbox 1, que eu já vou mudar o nome aqui, vou chamar de txt resultado. Esse cara, eu quero que ele fique um pouquinho maior. Para quê? Para parecer com esse aqui, ó. Eu quero que seja essa caixinha onde está aparecendo o zero aqui, onde a gente vai digitando, ó. Eu quero que ele seja aqui onde o número aparece. Então, na verdade, ele não é nem o resultado, ele é o número. O nome dele não é txt resultado, é txt número, que é o número digitado, sei lá. Vamos colocar número digitado. Ok, aí eu quero que ele fique um pouco maior. Então, a gente tem que dizer aqui, ó, para poder mexer na altura dele, a gente tem que dizer que ele é multiline. Aqui, ó, isso aqui. Multiline igual a true. E aí a altura dele a gente pode mexer agora. Ó. Tanto ele habilitou aqui como a gente pode mexer por lá. Vamos começar por aqui. Eu vou selecionar esses dois aqui. Também vou mudar o multiline para true. E a gente aumenta eles um pouco. Qual é a altura que eu deixei aqui, hein? Ficou 37. Então vamos deixar esses caras aqui no mesmo tamanho. Não sei se ficou. 37. Aqui também. A gente vai só afastar eles aqui para... Acabei criando dois eventos aqui. Beleza, deixa eu selecionar aqui para separar aqui. Tirar esses eventos daqui. A gente dá um clique duplo, ele acaba criando o evento daquela mudança lá. Isso aqui ainda está aqui, deixa eu ver. Beleza, já foi tirado. Certo, então visualmente a gente já tem algo parecido com o que a gente precisa, mas agora vamos começar a trabalhar a lógica, né? Qual é que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Aqui eu vou zerar. A gente tem que botar um botão para zerar também, ó. Vamos botar um botãozinho aqui para zerar, né? Vou botar ele aqui em cima, certo? E eu vou chamar ele de C. O texto dele vai ser C, que é clear. Ok. Ele ficou maior porque eu peguei do botão de desse botão aqui, né, de divisão, que já estava com um tamanhozinho maior. Beleza. Vou até, já que ele ficou assim, vou deixar ele grandão aqui. Bom, beleza. Então esse aqui é o clear. Depois a gente mexe nele. Tá. Então qual é que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, eu quero digitar o número 3 e quero que ele apareça aqui. E eu quero também que quando a calculadora comece aqui, ó, ela comece com 0 digitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique duplo no meio do form aqui, ó. Ou eu poderia selecionar o form, vir no raiozinho, que são os eventos, e dar um clique duplo aqui, que é no load, certo? Os dois vão funcionar do mesmo jeito, eu vou usar aqui só para vocês verem, ó. Aqui. E ele atribuiu aqui, ó. Load é o que a aplicação vai usar logo depois que essa aplicação foi inicializada e essa classe, que é a classe do formulário, for inicializada também, for construída. For passar pelo construtor, ele vai executar o evento load, na hora de exibir, um pouco antes de exibir na tela. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer alguma coisa padrão nesse momento. Então eu vou pegar o txt número digitado.text, ele vai receber 0. Vamos começar assim, certo? E eu quero, quando eu digitar um número, vamos começar aqui pelo número 1, por exemplo, eu quero que o número 1 vá para o txt número digitado. Então, quando eu digitar, eu quero digitar o número 1. Perceba que ficou aqui btn5, porque nesse caso aqui, ficou button 5, nesse caso aqui o nome do botão é 5 ainda, eu não mudei os nomes. Nesse caso aqui não está sendo muito relevante para mim mudar o nome do botão. Então ficou botão 5 clique, mas aqui eu sei que é o número 1 quando ele é clicado. Então, bom,
nesse ponto aí, o que é que a gente tem aqui nesse caso? Vamos rodar aqui, F5 para debugar. Inicializou como 0, né? Não está na direita, não está grande. E se eu apertar o número 1, ele escreve o número 1 aqui. E se eu apertar 1, ele só faz isso. Ok, então vamos começar a melhorar isso. Essas caixinhas aqui, ó, nós vamos selecionar elas, nós vamos em propriedades e vamos dizer que o alinhamento do texto delas é à direita. E a gente vai dizer que o tamanho da fonte delas, na verdade não de todas, vou selecionar só o que a gente está usando agora por enquanto, o tamanho da fonte dele vai ser maior, vai ser, sei lá, 16 e vai ser bold. Vou botar 14, não, vai ser 16 e vai ser bold. Vamos ver como é que fica aqui. Outra coisa que a gente quer é o seguinte, ó, se eu digitar 1, 1, 1, 1, eu quero que ele vá somando aqui. Né? Ele vá somando, não, ele vá concatenando, ele vá juntando as informações. Então, ó, quando eu digito o número 1, eu quero, na verdade, que ele pegue o valor que já está lá, independente se é 0 ou se é 1, eu quero que ele pegue o valor que já está lá, some, concatene, nesse caso, porque são duas strings, concatene, ou seja, junte, e atribua novamente no texto. Então, vamos olhar esse comportamento aqui agora. Ele pegou o 0 que já estava e foi adicionando. E ele começou como 0 também, né? Certo. E agora já está até mais bonito aqui, né? Porque ficou um pouco maior e tal, não sei o que. Ok. Bom, mas a gente quer, por exemplo, que quando eu tecle no número 2, ele faça o mesmo comportamento. E é esse cara aqui. Então a gente basicamente copiaria essa linha de código aqui, colocaria aqui e diria que é 2. Então salvei, copiei, F5. E agora a gente vai ter o 1 e o 2. Está fazendo o que eu quero. Só que tem dois comportamentos indesejados aqui que não parecem uma calculadora. Ó, primeiro que ele começa com 0 aqui, se eu digitar 1, ele substitui, né? Porque 0 à esquerda não acrescenta nada. Não, na verdade, no momento só esse é o comportamento desejado por enquanto. É isso mesmo. Então, se eu for alterando esses números aqui, ou clicando no mesmo número, vai para sempre aqui e vai dando certo. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. Na verdade, não são dois comportamentos indesejados, quer dizer, porque tem um comportamento desejado e tem uma coisa que a gente como programador não quer. É ter que ser aí repetindo essa linha de código para todos os números. Por exemplo, se a gente for fazer para o 3, a gente dá um clique duplo lá, ele estabeleceu o evento, eu vou ter que vir aqui e digitar 3. A gente sabe que isso não vai ser inteligente para a gente. Se eu tiver que mudar o nome, se eu tiver que mudar alguma coisa aqui no meio, isso vai complicar a minha vida. Então, qual é que é a ideia aqui? A ideia é que a gente venha aqui e crie um método, private void, sei lá, digitar valor, por exemplo. E eu vou escrever uma string que é um número, por exemplo. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa caixa de texto e ele vai digitar o número. E aí, dessa forma, eu posso substituir tudo isso por o meu método. Em outras linguagens de programação seria uma função. Então aqui seria digitar 1, aqui seria digitar 2, aqui seria digitar 3. Aí a pessoa pode dizer, mas ainda estou passando 3. Alguém poderia argumentar isso, ainda estou passando 1, 2 e 3. Ok, mas se mudar algo nessa estrutura, a gente só precisaria mudar em um único lugar, e não em vários lugares. Exemplo, vamos continuar aqui, ó, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. A gente vai copiar aqui e vai fazer para ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Vamos lá ver se está tudo funcionando. F5 para rodar em modo debug. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Show de bola. Então está funcionando. Mas agora a gente aprendeu um pouco. Vamos supor que a gente aprendeu um pouco mais sobre C#, sobre concatenação de textos, strings, variáveis. Então, por exemplo, operadores. Eu posso. Essa expressão, que é a propriedade de texto dessa caixa, recebe o resultado dela mesma
mais um número, eu posso substituir por esse operador aqui, ó, mais igual o próprio número. Isso aqui significa que essa propriedade vai receber ela mesma mais isso aqui que eu estou colocando. Então, agora, se eu não tivesse refatorado esse método, colocando todos os métodos, todos os cliques de botão, todos os eventos de clique para chamar o único método, eu teria que fazer isso em todos os métodos. Então, como é algo que seria repetido, mudando apenas esse valor de entrada, muito melhor a gente fazer dessa forma. Então, agora a gente vai ter o mesmo resultado. Vamos rodar. Tudo do jeito que a gente esperava. Vamos pensar aqui o seguinte. O zero à esquerda, ele não pode aparecer, certo? O zero à esquerda não deve aparecer. Contudo, o zero ele precisa aparecer em algum momento. Vamos rodar aqui de novo, vamos comparar com a calculadora. O zero à esquerda ele não deve aparecer, ele some assim que ele é digitado, que ele está no início. Mas se eu digitar 6 e 0, ele tem que aparecer. E depois, ó, 6003. Aqui no meu, se eu digitar aqui, ó, 6003, ele aparece, mas o zero à esquerda está lá. Então, para a gente matar o zero à esquerda, a gente vai começar com algo bem simples. A gente vai fazer o seguinte, ó, if é uma forma de fazer, certo, pessoal? Vou dizer assim, ó, se, que é uma estrutura condicional, se o conteúdo aqui é igual a zero, ou seja, é exatamente igual a zero e está começando agora, porque o zero à esquerda só vai aparecer nessa situação. Se ele é igual a zero, eu não quero que ele faça nada. Mas se ele é diferente... Desculpa, foi mal. Se ele é igual a zero, eu quero que ele faça alguma coisa que eu não sei o que é. E se ele é diferente de zero, ele acumula o valor. Se ele é igual a zero, o que eu quero? Eu quero que ele digite o valor que eu digitei, mas que ele não agrupe o que já está lá. Ou seja, ele não precisa agrupar o zero. Então, se o valor que está lá é zero, exatamente zero, um texto do tipo zero, eu não preciso concatenar com o que está lá, que seria o zero à esquerda. Eu só pego o número e atribuo. Mas se o que está lá não é zero, qualquer outra coisa que não é zero, aí eu vou e agrupo. Então, ó, se a gente coloca aqui para rodar, vou zerar a calculadora e eu vou fazer, ó, 6003. E aqui eu vou fazer, ó, 6003. E ele mudou. Então, vamos começar aqui de novo, ó, vamos dar um 0 lá, se eu digitar um 5 ele substitui. Mas se eu digitar um 0 depois, ele continua. Ok. Agora vamos pensar o que eu queria que acontecesse quando toda vida que essa tela fosse inicializada, né? Toda vida que a tela fosse inicializado o programa. É a mesma coisa que deve acontecer quando eu clicar nesse botão aqui, ó, no botão C, que é Clear, né? Então, vamos programar o botão C, Clear. Ele deve fazer o quê? Ele deve pegar o txt número digitado.txt e voltar para 0. Aí a gente percebe, opa, tem tanto aqui como tem no load isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método, private void inicializar. Inicializar. Ou seja, tudo que precisa fazer quando inicializa, que nesse momento é só essa operação, vai estar nesse método. Mas, mais para frente, a gente vai ver que nós vamos precisar de outras operações. Então, aqui eu vou ter também o inicializar. Bom, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai continuar, a gente deve dividir esse conteúdo em 3 ou 4 vídeos, ou talvez 2, vai depender do tamanho que vai ficar o próximo das explicações. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.